Então, fala galerinha, vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo sobre as semelhanças atômicas. Nós já vimos sobre os isótopos, não foi? Vimos que os isótopos, eles são átomos de um mesmo elemento químico, que apresenta um mesmo número de prótons, representado pela letra Z, mas que eles apresentam um número de massa diferente, tá? Não vamos confundir, número de massa não é massa atômica, tá bom? Nós temos número de massa, nós temos número atômico e nós temos massa atômica. São três conceitos diferentes, tá? Então, nós estamos falando apenas sobre número atômico e número de massa, tá? Então, vamos lá. Os isóbaros, eles são... Eu vou ler o conceito que está no livro, ok? Os isóbaros são átomos que apresentam diferentes números atômicos. Lembrando que o número atômico ele é representado pela letra Z, porém, eles apresentam o mesmo número de massa, ou seja, né? Nós vamos encontrar na natureza isóbaros de elementos químicos que apresentam o mesmo número de massa, mas eles não apresentam o mesmo número de prótons, ou seja, eles não apresentam o mesmo número atômico. É por isso que nós estamos falando sobre semelhanças atômicas, ou seja, nós estamos falando de átomos que apresentam semelhanças. Eles não são iguais, mas eles apresentam semelhanças, ok? Então, assim, diferenciação. Isótopos e isóbaros. Isótonos apresentam o quê? O mesmo número atômico. Isóbaros não apresentam o mesmo número atômico. Isótopos apresentam números de massas diferentes. Os isóbaros, eles apresentam o mesmo número de massa. Uma observação. Nós encontramos isótopos de um mesmo elemento químico. Os isóbaros, nós vamos ver elementos químicos diferentes que apresentam um mesmo número de massa, tá? Aqui no exemplo que vocês irão ver no livro é do argônio e do cálcio. Vocês irão observar que tanto o argônio como o cálcio, eles têm um número de massa igual a 40. Ou seja, de alguma forma, a soma de prótons e de nêutrons no núcleo do átomo de ambos os elementos químicos é igual a 40, né? E sabemos que o número de massa é determinado pela soma de prótons e de nêutrons. Então, alguma coisa aí vai ter que determinar esse número de massa igual a 40. Porém, eu estou afirmando que o número atômico, ele não vai ser igual. Isóbaros não têm um número atômico igual. Eles têm um número de massa igual. Então, nós já podemos perceber, ou já podemos afirmar que o que vai ser diferente aí, quando a gente for efetuar esse cálculo, vai ser a quantidade de prótons, que vai ser diferente de um elemento químico para o outro. Desculpa, pessoal. Olha só, o esquemazinho que eu tenho aqui no livro, o exemplo que eu tenho aqui no livro, fala o seguinte. Se tratando do cálcio, o cálcio ele tem um número de massa igual a 40 e ele tem 20 prótons. Tudo bem? Reforçando o conceito de isóbaros. Eles não têm o mesmo número de prótons. Então, vocês, olhando para o exemplozinho, vocês já vão observar que isso aqui não é um isótopo. Ele é um isóbaro. Porque isótopos têm números atômicos igual. Isóbaros não. Tá? Então, se tratando do cálcio, ele tem um número de massa igual a 40, porém, o número de prótons dele é igual a 18. Desculpa, igual a 20, tá? O argônio que são 18. E aí, falando do argônio, o número de massa dele é 40 e o número atômico é 18. Então, tá. Vamos esquematizar isso aí. O cálcio, se ele tem 20 prótons, ele tem 20 elétrons, porque nós estamos falando de um átomo natural e de um elemento químico, e todas as vezes que falarmos de um elemento químico, ele vai ser neutro, porque ele é um elemento químico, ele não é um íon de um elemento. Ele é um elemento químico. Se ele tem 20 prótons no núcleo, obrigatoriamente ele vai ter 20 elétrons na sua eletrosfera. Para ele ficar o quê? Para ele ficar neutro, tá? Ótimo. Se ele tem 20 prótons, ele tem 20 elétrons.
E ele vai ter 20 nêutrons? Será que ele vai ter 20 nêutrons? Sim, ele vai ter 20 nêutrons, porque a carga da massa, né, o número de massa, ele é determinado pela soma de prótons e nêutrons, que são números inteiros, tá? O número atômico, ele vai ser sempre um número inteiro. Por quê? Porque eu vou determinar pela soma de prótons e de nêutrons que estão no núcleo do átomo. Então, para o cálcio, eu tenho as seguintes informações relacionadas às partículas. Quantidade de partículas. Eu tenho 20 prótons, eu tenho 20 elétrons e eu tenho 20 nêutrons. Já o argônio, nós vamos ter uma diferenciação. Por quê? Porque ele tem um número de massa também igual a 40. Mas o número atômico dele não vai ser igual ao número atômico do cálcio, que foi 20. Vamos lá. Se ele também é um átomo neutro, se ele tem 18 prótons, como, né, vocês irão ver aí no exemplo, se ele tem 18 prótons, obrigatoriamente ele vai ter 18 elétrons. Só que a massa dele é igual a 40. Então, 18 para 40, faltam quantos nêutrons? Aí vocês vão fazer aquela somazinha, né? Que vai dar igual a 20 a 22. Então, olha só. Os nêutrons aí, eles foram diferentes. E assim, só fazendo assim, né, pra gente ser bem breve. Que eu estou de olho aqui também nos minutinhos que eu estou usando pra gravar o vídeo. A gente não pode fazer um vídeo muito longo, não. Então, assim, os isóbaros, no final, o número de massa desses elementos químicos, eles devem ser igual. Mas o número de prótons e nem o número de nêutrons obrigatoriamente deve ser igual, tá? Não há necessidade de eles serem iguais. Pode convir que aconteça isso, mas pelo menos o número atômico jamais será igual, tá? Então vamos falar agora um pouquinho sobre os isótonos. Os isótomos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, representado pela letrinha N de nêutrons, mas eles apresentam também uma diferenciação tanto no número de massa quanto no número de prótons ou no número atômico. É exatamente isso. Vocês viram que tanto nos isótonos como nos isóbaros, o número de nêutrons ele vai variar de um elemento para o outro? Aqui não. Aqui a única coisa que será igual entre os elementos químicos vai ser a quantidade de nêutrons. Mas tanto o número atômico como a massa atômica, ela vai ser diferenciada. Ok? Olha o seguinte exemplo. Aqui eu tenho o nitrogênio e também eu tenho o carbono. O nitrogênio, ele tem uma massa atômica igual a 14. Desculpa, ele tem um número de massa igual a 14 e ele tem um número atômico igual a 7. Ou seja, ele tem 7 prótons, 7 elétrons e, né, 7 para 14, ele tem 7 nêutrons. Então, assim, ele tem 7 prótons, 7 elétrons, 7 nêutrons. Ok. Já o carbono, ele tem 6 prótons, 6 elétrons e 7 nêutrons. Observem aí que eles têm tanto prótons como elétrons diferentes, a relação, né, que eu estou falando, a comparação prótons e elétrons, eles têm diferenciação. Por quê? O nitrogênio, ele tem 7 prótons e 7 elétrons, e o carbono tem 6 prótons e 6 elétrons. Mas os nêutrons deles são iguais. Todos os dois apresentam 7 nêutrons. Então, se comparando isóbaros com isótonos, os isóbaros, eles vão apresentar o quê? O mesmo número de... São elementos que apresentam o mesmo número de massa, mas apresentam um número atômico diferente. E os isóbaros, eles não... Os isótonos, eles não vão apresentar o mesmo número de massa, eles não vão apresentar o mesmo número atômico, mas eles vão apresentar a mesma quantidade de nêutrons. Ok? Essa, pessoal, é a semelhança que existe entre os átomos. Ok? Aqui a gente finaliza a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre essa semelhança dos elementos químicos, tá? Isótopos, isótonos, isóbaros.
Vocês irão fazer agora uma atividade que eu irei enviar para vocês. Eu espero que vocês realmente tenham compreendido esse assunto, que eu tenha feito uma explicação da forma mais clara possível. Caso vocês não tenham compreendido, vocês podem mandar no meu privado. Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Eu continuo sendo a professora de química de vocês, tá? E é a mim que vocês têm que socorrer para tirar as dúvidas que vocês têm, tá? Então, ó, um beijo. Foi um prazer gravar mais uma videoaula. Espero que vocês estejam gostando, tá? E eu conto com a colaboração de vocês para que vocês me ajudem fazendo as atividades, que vocês me ajudem perguntando, com questionamentos e outras coisas mais, tá? Eu vou encerrar a minha videoaula porque meu marido chegou aqui atrapalhando, tá?